Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à aula 7 de Geometria Algébrica 2. Nessa aula nós vamos discutir algumas primeiras propriedades de esquemas e morfismos de esquemas. Então, algumas propriedades do esquema XOX são herdadas do espaço topológico X. Por exemplo, a propriedade de irredutibilidade, conexidade e a dimensão de um esquema. Deixa eu só relembrar a noção de dimensão de um espaço topológico X. Se o espaço topológico X for diferente de vazio, então a dimensão de X é definida como sendo o supremo do conjunto de todos os inteiros não negativos N, para os quais existe uma cadeia de fechados irredutíveis de X de tamanho N mais 1. Essa dimensão pode ser finita ou infinita. E para o conjunto vazio, por convenção, a gente diz que a dimensão é menos 1. Quando o esquema X é um esquema afim, algumas dessas propriedades podem ser traduzidas em propriedades do anel A. Por exemplo, vou deixar como exercício vocês mostrarem que se X é um esquema afim da forma spec de A, então X é irredutível se somente se o nil radical de A é um ideal primo. Relembrando que o nil radical de A é o radical do ideal zero, ou seja, é o ideal formado por todos os elementos para os quais alguma potência é igual a zero. E esse ideal nil radical, ele admite uma caracterização importante como a interseção de todos os primos de A. Ok, então isso é para irredutibilidade. E eu deixo vocês verificarem também que a dimensão do espaço topológico X coincide com a dimensão de cru do anel A. Lembrando que a dimensão de cru de um anel A é o supremo de todos os inteiros não negativos para os quais existe uma cadeia de ideais primos de A de comprimento N mais 1. Ok, então agora vamos ver outras propriedades que levam em conta não só o espaço topológico, mas também o feixe estrutural OX, que é um feixe de anéis em X. Então, a primeira definição, a gente diz que X é um esquema reduzido se para qualquer aberto U em X, o nil radical do anel de seções do feixe estrutural sobre U é o ideal zero. E a gente diz que X é um esquema integral se para qualquer aberto U de X, o anel das seções do feixe estrutural de X sobre U é um domínio. E deixo como exercício vocês analisarem essas definições no caso de abertos afins. Nesse caso, eu deixo vocês verificarem que quando X é um esquema da forma spec A, então ele é reduzido se somente se o nil radical de A é igual a zero, e ele é integral se somente se A é um domínio. E agora vamos mostrar uma proposição importante que caracteriza a integralidade e conecta com essas outras propriedades que a gente viu. Então, um esquema XOX é integral se somente se X é irredutível e reduzido. Ok, então vamos mostrar essa proposição. A primeira observação é que parte da primeira implicação é imediata. Pela definição de esquema reduzido e integral, a gente vê que um esquema integral automaticamente é reduzido. Então, para mostrar a primeira direção, a primeira implicação, falta a gente mostrar que um esquema integral é irredutível. Então, vamos mostrar isso. Então, a gente primeiro observa, deixa eu relembrar que um espaço topológico X
é redutível se somente se ele pode ser escrito como a união de dois fechados próprios, Y e Z. Então, essa condição, ela vai, a gente tomando os abertos complementares de Y e Z, a gente vê que essa condição é equivalente à condição de que existem dois abertos, U e V, não vazios e disjuntos. Agora, se a gente, de posse desses dois abertos U e V, a gente olha para a união e a gente calcula quem é o anel das seções do feixe estrutural sobre esse aberto união. Isso eu deixo como exercício, vocês verificarem, isso é bastante simples, que usando as propriedades de feixes de anéis, que esse anel vai ser isomorfo ao produto dos anéis OU e OV. E claramente esse produto não é um domínio. Então, com isso, a gente termina a primeira implicação. E agora vamos olhar a segunda implicação. Vamos mostrar que se x é irredutível e reduzido, então ele é integral. Então, pela definição de integralidade, dado um aberto U em x e esse aberto aqui eu estou supondo que é não vazio, e dois elementos A e B do anel das seções do feixe estrutural sobre U, tais que o produto de A e B é zero, a gente tem que mostrar, então, que ou A igual a zero ou B igual a zero. Então, para mostrar isso, eu vou definir dois conjuntos auxiliares, o Y e o Z, que são definidos como o conjunto dos pontos X nesse aberto não vazio U, tais que, bom, o Y consiste dos pontos onde a restrição da seção A no talo em X pertence ao ideal maximal, e o Z é definido como o conjunto dos pontos para os quais a restrição da seção B a esse ponto pertence ao ideal maximal. Esses conjuntos, eles são os análogos a alguns conjuntos fechados que a gente define em geometria algébrica 1, para variedades quase projetivas, que são definidas como zeros de uma função regular. Então, em geral, se eu tenho uma variedade quase projetiva e eu tomo uma função regular nessa variedade quase projetiva, o conjunto dos pontos onde essa função se anula é um fechado. E esses conjuntos são os análogos a esses conjuntos fechados. E eu deixo como exercício vocês verificarem, então, que Y e Z são fechados de U. Um outro exercício fácil que eu deixo para vocês fazerem, que diz respeito apenas a espaços topológicos, é que se eu tenho um espaço topológico irredutível X, então qualquer aberto não vazio de X também é irredutível. E agora eu afirmo que o aberto U pode ser escrito como união desses dois fechados Y e Z, fechados em U. Isso é fácil de verificar, isso é simplesmente porque, dado qualquer ponto X de U, como o AB é igual a zero em O de U, a restrição ao talo também é igual a zero. E, portanto, o produto das duas restrições é igual a zero, que pertence claramente ao ideal maximal X. Mas como o ideal maximal em particular é primo, a gente vê que ou AX pertence ao ideal maximal ou BX pertence ao ideal maximal. Então, isso mostra a afirmação de que U pode ser escrito como a união desses dois fechados Y e Z. E agora, então, usando essa a propriedade de irredutibilidade, a gente conclui que ou o U é igual a Y ou o U é igual a Z. E sem perda de generalidade, a gente pode supor que o U é igual a Y. Ou seja, o U consiste, todos os pontos de U satisfazem a condição de que a restrição de AX
de A ao ponto X pertence ao ideal maximal. Mas agora, vamos tomar então um aberto afim V contido em U. Então, esse V ele vai ser isomorfo a spec de A para algum anel A. E como ele é um esquema afim, em particular, o A coincide com o anel das seções do feixe estrutural OX em V. E vamos denotar por AV a restrição da seção A ao aberto V. Então, esse é um elemento de A. Mas agora, então, a condição de que U é igual a Y nos diz é que o spec de A, que é o conjunto de todos os ideais primos em A, coincide com o conjunto dos ideais primos que contém o AV. Mas lembra que o nil radical de A é a interseção de todos os primos. E, portanto, essa condição está nos dizendo que a restrição AV pertence ao nil radical. E agora a gente usa a condição de que X é reduzido para dizer que esse nil radical é zero. E, portanto, o A restrito a V é igual a zero. Então, a conclusão do que a gente mostrou até agora é que o A restrito a V é igual a zero para qualquer aberto afim V de U. E, portanto, como os abertos afins formam uma base para a topologia de U, a gente tem que A tem que ser igual a zero. Ok, então agora a gente vai começar a discutir uma série de outras propriedades que têm a ver, de alguma forma, com finitude. Então, a primeira definição é a definição de um espaço topológico nederiano. Então, o espaço topológico é dito nederiano se toda a cadeia descendente de fechados é estacionária. E a gente diz que um esquema X é nederiano se existe uma cobertura finita por abertos afins. Eu estou denotando os abertos dessa cobertura por UI, isomorfos a spec de AI. Então, essa é uma cobertura finita. Tal que, para qualquer aberto nessa cobertura, o A de I é um anel nederiano. Então, eu relembro que um anel A é dito nederiano se toda a cadeia ascendente de ideais é estacionária. Ou, equivalentemente, que todo ideal de A é finitamente gerado. Então, essa é a definição de esquema nederiano. E a gente diz também que uma condição um pouco mais fraca, a gente diz que um esquema X é localmente nederiano se existe uma cobertura por abertos afins, UI, isomorfo a spec AI, tal que, para cada I, o AI é um anel nederiano. Então, a diferença aqui é que a gente não existe, na definição de localmente nederiano, a gente não exige que essa cobertura seja uma cobertura finita. Então, deixa eu observar que se eu tenho um esquema nederiano, então, automaticamente, o espaço topológico X é nederiano, mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. E agora, uma proposição muito importante, deixa eu voltar aqui na definição, a gente faz a condição de nederiano, então ela exige que exista uma cobertura finita, tá? Que para cada aberto dessa cobertura, cada aberto afim dessa cobertura, o anel correspondente seja nederiano. Então é natural a gente se perguntar como que essa propriedade se traduz quando a gente começa já com um esquema afim. Então, ou um aberto de um esquema afim. Então, essa proposição é uma proposição muito importante que diz que se eu tenho um esquema localmente nederiano e eu tomo qualquer aberto afim em X, então, automaticamente, esse aberto afim U igual a spec de A, ele é tal que A é um anel nederiano.
Em particular, se eu começo com um aberto afim x igual a spec de A, então as condições de ser nederiano, a condição de ser nederiano é equivalente a ser localmente nederiano, que é equivalente à condição de que A é um anel nederiano. Então, eu vou deixar como exercício, então essa é uma prova bastante elaborada, muito técnica, que não conseguiria explicar usando os slides, então eu deixo como exercício vocês estudarem a prova dessa proposição, que está no capítulo 2 do Hartshorne, proposição 3.2. Então, ela tem uma série de passos e muitas construções algébricas que vão ser importantes mais para frente. Então, é muito importante que vocês entendam essa demonstração e ela vai ser, as ideias dessa demonstração vão ser usadas mais para frente em outras proposições análogas. Ok, então, como eu falei, isso tem a ver em algum sentido com essa condição de ser nederiano ou loucamente nederiano tem a ver com finitude. E agora a gente vai ver algumas outras condições de finitude, agora que não que digam respeito a esquemas, mas que digam respeito a morfismos de esquemas. Então, eu começo com um morfismo de esquemas f de x para y, e eu digo que esse morfismo é de tipo finito se existe uma cobertura por abertos afins, eu vou definir do contradomínio de y. Então, eu vou denotar esses abertos afins de y como sendo VI, cada um é da forma spec de BI para algum anel BI, tal que para cada aberto nessa cobertura, se eu fixo um aberto nessa cobertura e olho para a imagem inversa de VI, essa imagem inversa é um aberto de X e eu vou exigir que ele possa ser, essa imagem inversa possa ser escrita como a união finita de abertos afins U e J da forma spec de A e J. E agora, quando eu olho, a segunda condição é que quando eu olho agora para a restrição de F a esse aberto afim U e J, então eu tenho agora a restrição desse morfismo vai ser agora um morfismo de esquemas afins de U e J para V e J, que corresponde, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, que vai corresponder a um homomorfismo de anéis de BI para A e J. E a gente pede, para ter essa condição de tipo finito, que esse homomorfismo de anéis, ele faz de A e J uma BI álgebra finitamente gerada. Então, essas condições que a gente está definindo sobre esquemas ou sobre morfismos de esquemas são propriedades que a gente tem de variedades quase projetivas ou morfismos de variedades quase projetivas. Então, a gente está aqui identificando propriedades que são importantes para o estudo de variedades quase projetivas no contexto mais geral de esquemas. Então, a gente tem, novamente, uma noção que é um pouco mais fraca, que é a noção de um morfismo localmente de tipo finito, que as condições são as mesmas, a única diferença é que agora a gente não exige que a cobertura por abertos afins U e J seja uma cobertura finita, né? Então, a gente sempre pode tomar uma cobertura por abertos afins desse aberto imagem inversa de VI, mas aqui a gente está pedindo uma condição de que a restrição do morfismo a cada aberto afim, ela venha de um homomorfismo de anéis, fazendo com que o A e J seja uma BI álgebra finitamente gerada. E, novamente, eu deixo como exercício vocês verificarem que quando eu tenho um morfismo de tipo finito, e eu tomo agora um aberto afim qualquer no contradomínio, V isomorfo a spec de B, então a condição que eu pedi para aquela cobertura finita fixa, para aquela cobertura fixa,
perdão, não necessariamente finita, ela vale para esse aberto afim. Então, a imagem inversa desse aberto afim V, ela pode ser escrita como uma união uma união finita de abertos afins da forma spec de AI, e que cada um desses AI seja uma B-álgebra finitamente gerada via o homomorfismo induzido pela restrição de F. E mais ainda, para qualquer aberto afim U isomorfo a spec de A na imagem inversa desse aberto V, a restrição de F a U vai ser induzida por um homomorfismo de álgebras que faz de A uma B-álgebra finitamente gerada. Então, esses são exercícios que estão no Hartl, são os exercícios do capítulo 2, 3.1, 3.2 e 3.3, né, que tratam de morfismos de tipo finito e localmente de tipo finito. E, finalmente, eu quero introduzir uma classe muito importante de morfismos de esquemas, que é a classe dos morfismos finitos. Então, um morfismo de esquemas de x para y é dito um morfismo finito se existe uma cobertura por abertos afins de y. Então, eu estou denotando os abertos nessa cobertura novamente por VI igual a spec de BI, tais que a imagem inversa de cada um desses abertos afim é novamente um aberto afim da forma spec de AI. E quando a gente olha para a restrição de F a esse aberto spec de AI, então isso é um morfismo de esquemas entre spec de AI e spec de BI, ele corresponda a um homomorfismo de anéis de BI para AI, que faz de AI um BI módulo finito. Então, essa é uma condição muito mais forte do que a condição de ser de tipo finito. E eu deixo como exercício, analogamente aos exercícios anteriores, vocês mostrarem que quando eu tenho um morfismo finito de esquemas, f de x para y, e eu tomo um aberto afim qualquer do contradomínio, V isomorfo a spec de B, então a imagem inversa automaticamente vai ser afim e a restrição de F realiza A como um B módulo finito. Então, a gente vai estudar algumas propriedades de morfismos finitos mais para frente no curso. E deixa eu terminar dando um exemplo muito importante de morfismo finito, que é o morfismo de normalização. Então, o morfismo de normalização, a normalização de variedades afins foi estudada em Geometria Algébrica 1, a gente estudou a noção de uma variedade quase projetiva normal, então isso tinha a ver com singularidades ou não singularidades da variedade, e a gente vai, essa condição de ser normal e morfismo de normalização também se estendem ao conceito, ao contexto de esquemas. Então, deixa eu começar com a definição de um esquema normal. Então, um esquema X é dito normal se para qualquer ponto em X, o anel local de X em X é um domínio integralmente fechado. Então, essa é a definição de esquema normal. Um exemplo de um esquema normal é um esquema afim, X da forma spec de A, onde A é um domínio integralmente fechado. Isso porque, nesse caso, os anéis locais nos primos são exatamente as localizações de A nesses primos, e é um resultado simples de álgebra comutativa que o fecho inteiro comuta com a localização. Então, se eu tenho um anel A integralmente fechado, todas as localizações
automaticamente são integralmente fechadas. E a gente vai usar esse modelo aí de um esquema afim normal para construir a normalização de um esquema integral que seja de tipo finito sobre um corpo. Então, esse vai ser um exercício que eu vou deixar para vocês para verificarem todos os detalhes dessa construção, que eu vou explicar a seguir. Então, a gente começa com um esquema integral, como a gente definiu no início da aula, que seja de tipo finito sobre um corpo K. O que eu quero dizer com isso é que ele é um K-esquema, ele admite um morfismo para spec de K, e esse morfismo é um morfismo de tipo finito. Ok, então agora o exercício é mostrar ou construir um esquema normal X-til, juntamente com um morfismo finito N de X-til para X, que vai satisfazer a uma certa propriedade universal. Esse morfismo finito N desse esquema normal X-til para X é o que a gente chama de normalização de X. Então, a propriedade universal do morfismo de normalização é a seguinte, então está melhor expresso nesse diagrama à direita, que dado um esquema integral Z normal, então um esquema integral e normal, e um morfismo dominante, então esse F não precisa ser finito, né? O que vai ser finito é o N. Então, o morfismo dominante F de Z para X. Então, existe um único levantamento desse morfismo dominante F para um morfismo de Z para X-til. Ou seja, existe um único morfismo F-til de Z para X-til que faz esse diagrama como está. Então, essa é a noção de normalização. Deixa eu só terminar fazendo uma observação de que esse esquema, quando eu começo com um esquema integral qualquer, eu posso construir essa normalização e esse morfismo N, satisfazendo essa condição, mas esse morfismo N pode não ser um morfismo finito. Então, a construção de X-til e de N vale se eu começar com qualquer esquema integral X. Mas ele é um morfismo finito. Para que ele seja um morfismo finito, a gente vai supor aqui, ele não é finito em geral, e para ser finito é suficiente a gente supor que X é um esquema de tipo finito sobre um corpo K. Então, essas são propriedades que podem parecer técnicas e abstratas em um primeiro encontro. Então, a gente vai ter que fazer alguns exercícios, ver alguns exemplos, para que, aos poucos, essas noções possam ficar mais solidificadas, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar estudando algumas outras propriedades de esquemas e vamos ver alguns exemplos desses conceitos. Então, a gente termina essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre morfismos separados e próprios.